Seus pais, sua mãe, seu pai plantaram algo em você quando você era criança. Você não viu, não sentiu, não sabia que estava acontecendo, mas a semente estava lá, enterrada a fundo na sua alma, esperando o momento certo para germinar. Carl Jung passou a vida inteira estudando como narcisistas são cultivados, e ele descobriu algo que muda tudo. Narcisismo não é um acidente, é uma plantação. Mães e pais plantam sementes específicas na infância. Frases repetidas, atitudes consistentes, emoções não ditas, e essas sementes ficam dormentes, às vezes por décadas, até que um gatilho aparece, um relacionamento, um perrengue daqueles, um filho nascendo, e de repente a semente acorda, germina e começa a crescer dentro de você sem que você perceba. Hoje vou revelar as 6 sementes tóxicas que pais plantam sem saber. Sementes que parecem inofensivas, mas crescem em padrões narcisistas devastadores. Se você se sente programado para falhar, para se sabotar, para repetir os mesmos erros, isso vai explicar o que está acontecendo dentro de você. Jung chamava essas sementes de complexos, nós emocionais autônomos de energia psíquica, que ficam dormentes até serem ativados. Pense em um complexo como uma semente de árvore. Quando plantada, ela parece inofensiva, pequena, insignificante, mas dentro dela está codificado todo o potencial de uma árvore gigante. Raízes que vão se espalhar, galhos que vão crescer, frutos que vão aparecer. A semente não precisa de instruções. Ela sabe o que fazer. Só precisa das condições certas para germinar. Complexos funcionam da mesma forma. São plantados na infância, ficam dormentes, e quando as condições são certas, acordam e começam a crescer automaticamente. Sem sua permissão, sem sua consciência. A primeira semente tóxica é a semente da desvalorização. Deixa eu te contar sobre o Rafael. Rafael tinha 45 anos e uma carreira de sucesso que ele não conseguia aproveitar. Cada promoção trazia mais ansiedade. Cada reconhecimento parecia um erro. Cada elogio soava falso. Eu me sinto um impostor, ele disse no acompanhamento psicológico. Como se a qualquer momento as pessoas fossem descobrir que eu não sou tão bom assim. A semente foi plantada quando Rafael tinha 6 anos. O pai era um homem exigente, não cruel, não abusivo, apenas exigente. Quando Rafael trazia uma nota boa, o pai olhava e dizia: "Está bom, mas poderia ser melhor." Quando Rafael fazia algo bem feito, o pai comentava: "Não foi mal, mas o filho do vizinho fez melhor." Nunca era suficiente. Nunca era celebrado. Sempre havia algo faltando. O pai não estava tentando destruir Rafael. Estava tentando motivá-lo. Achava que se elogiasse demais, o filho ficaria acomodado. Que criticar era a forma de fazer o filho melhorar. Mas o que Rafael internalizou foi diferente. A semente plantada dizia: "Você nunca será suficiente. Não importa o que faça. Sempre vai faltar algo." Essa semente ficou dormente por anos. Rafael foi bem na escola, entrou em uma boa faculdade, conseguiu um ótimo emprego, mas aos 35 anos, quando foi promovido a diretor, a semente germinou. De repente ele não conseguia mais dormir. Tinha certeza de que tinham cometido um erro ao promovê-lo, que logo descobririam que ele não merecia estar ali. O nó emocional da desvalorização tinha acordado e estava crescendo rápido. A segunda semente tóxica é a semente da desconexão. Ana tinha 38 anos e uma sensação constante de que não existia. Ela podia estar em uma sala cheia de pessoas e se sentir completamente sozinha.
Podia falar e sentir que ninguém ouvia. Podia estar presente e se sentir ausente. A semente foi plantada quando ela era muito pequena para lembrar. Ana era a segunda filha. A primeira era problemática, dava trabalho, exigia atenção constante. E Ana era fácil, quieta, não incomodava. Os pais agradeciam internamente por ter pelo menos uma filha que não dava problema. E sem perceber, pararam de vê-la. A atenção sempre ia para a irmã. Os dramas sempre eram da irmã. As conversas sempre sobre a irmã. Ana aprendeu a não ter necessidades, a não ocupar espaço, a não existir. A semente plantada dizia: você não é importante o suficiente para ser vista. Suas necessidades não importam. Aos 38 anos, depois de 2 casamentos fracassados, Ana finalmente entendeu o padrão. Ela escolhia parceiros que a ignoravam, que não a viam, que a tratavam como ela aprendeu a ser tratada. A semente da desconexão tinha germinado em relacionamentos onde ela repetia a dinâmica familiar, invisível, ignorada, inexistente. A terceira semente tóxica é a semente do fardo. Marcelo tinha 52 anos e carregava o peso do mundo nos ombros. Tudo era culpa dele. Se a esposa estava triste, era culpa dele. Se o filho ia mal na escola, era culpa dele. Se o projeto no trabalho falhava, era culpa dele. Ele vivia pedindo desculpas por coisas que fazia, por coisas que não fazia, por coisas que nem tinham relação com ele. A semente foi plantada quando Marcelo tinha 8 anos. A mãe era depressiva, não diagnosticada, não tratada, apenas uma mulher triste que não conseguia esconder a tristeza. E Marcelo, como muitas crianças, assumiu a responsabilidade. Se eu fosse um filho melhor, mamãe seria feliz. Se eu não desse trabalho, mamãe sorriria mais. Se eu fosse diferente, tudo seria diferente. A mãe nunca disse isso explicitamente, mas Marcelo absorveu através de olhares, suspiros, silêncio. A forma como ela parecia mais triste quando ele pedia algo, a forma como parecia aliviada quando ele sumia. A semente plantada dizia: você é responsável pelas emoções dos outros. Se eles estão mal, é sua culpa. Essa semente germinou em todos os relacionamentos de Marcelo. Ele se tornou o cuidador compulsivo, o que resolvia os problemas de todos, o que carregava a culpa de tudo. E quando alguém estava mal e ele não conseguia consertar, colapso. Porque o nó emocional dizia que era responsabilidade dele, que estava falhando, que era culpado. A quarta semente tóxica é a semente do pavor. Isabela tinha 41 anos e vivia em estado de alerta permanente. Não conseguia relaxar, não conseguia confiar. Não conseguia acreditar que coisas boas durariam. Cada momento de paz era seguido pela certeza de que algo ruim estava prestes a acontecer. Cada alegria era contaminada pelo medo de perder. A semente foi plantada quando Isabela tinha 4 anos. O pai era imprevisível, não violento, apenas imprevisível. Num momento, estava bem-humorado, brincando, rindo. No momento seguinte, explodia de raiva por algo minúsculo. Um copo no lugar errado. Uma palavra dita no tom errado. Qualquer coisa. Isabela nunca sabia qual pai ia encontrar quando ele chegava em casa. O amoroso ou o furioso. O que brincava ou o que gritava. Ela desenvolveu hipervigilância. Aprendeu a ler o ambiente constantemente, a detectar sinais de perigo, a se preparar para o pior. A semente plantada dizia: o mundo é perigoso e imprevisível. Você nunca está segura. A qualquer momento, tudo pode mudar. Aos 41 anos, essa semente tinha crescido em ansiedade crônica. Isabela não conseguia aproveitar nada, porque estava sempre esperando o desastre,
sempre em modo de sobrevivência, sempre pronta para fugir ou lutar. A quinta semente tóxica é a semente da performance. Marcelo tinha 47 anos e não sabia quem era fora das conquistas. Sua identidade inteira era construída sobre o que ele fazia: cargos, títulos, reconhecimento. Sem isso, ele não existia. Era como se a própria essência dele dependesse do brilho externo. Quando alguém perguntava: "Quem você é?", ele respondia com o que fazia. Quando alguém queria conhecê-lo, ele mostrava o currículo. Era como se a lista de realizações fosse a biografia de sua alma. A semente foi plantada desde que ele conseguia lembrar. Os pais amavam Marcelo, genuinamente, mas só conseguiam demonstrar esse amor através de conquistas. Quando ganhava, quando vencia, quando superava, aí os abraços vinham, os olhares de orgulho, as palavras de carinho. Era como se o amor dos pais fosse um troféu, dado apenas aos campeões. Mas quando falhava, quando perdia, quando era apenas uma criança normal, silêncio, distância, frieza sutil. Era como se o afeto se retirasse, deixando apenas o vazio da decepção. A semente plantada dizia: "Você só tem valor quando produz, sem conquistas. Você não merece amor." Aos 47 anos, Marcelo tinha tudo que a sociedade considera sucesso, mas internamente estava vazio, porque o self verdadeiro dele nunca tinha sido amado. Só a performance, a máscara, só o que ele produzia. Era como se ele vivesse uma grande farsa, aplaudida por todos, menos sentida por ele. A sexta semente tóxica é a semente da desconfiança. Fernanda tinha 35 anos e não conseguia confiar em ninguém. Todo elogio escondia uma intenção. Toda gentileza tinha um preço. Todo amor era condicional. Era como se ela enxergasse o mundo através de um filtro de ceticismo, onde a bondade era apenas uma fachada. Ela testava as pessoas constantemente. Criava situações para ver se iam abandoná-la. Provocava perrengues para confirmar que ninguém era confiável. Era como se ela estivesse sempre à espreita, esperando a traição. E quando as pessoas finalmente se afastavam, cansadas dos testes, ela confirmava: "Eu sabia, ninguém é confiável." A semente foi plantada quando Fernanda tinha 7 anos. A mãe prometia coisas e não cumpria. Dizia que ia buscar na escola e esquecia. Prometia passeios que nunca aconteciam. Jurava que ia mudar e continuava igual. Era como se as palavras da mãe fossem castelos de areia, desfeitos pela maré da negligência. O pai dizia que amava e depois sumia por meses. Voltava com presentes e promessas, sumia de novo. Era como se o amor do pai fosse um fantasma, presente em momentos raros e assustadoramente ausente na maior parte do tempo. Fernanda aprendeu que palavras não significam nada, que promessas são mentiras, que amor é temporário. Era como se a inocência dela tivesse sido roubada e substituída por uma armadura de desconfiança. A semente plantada dizia: "Ninguém é confiável, todos vão te abandonar, nunca baixe a guarda." Essa semente cresceu em relacionamentos onde ela não conseguia se entregar. Mantinha sempre um pé fora, sempre um plano de fuga, sempre a certeza de que ia ser abandonada. Era como se ela estivesse em uma corda bamba, sempre pronta para pular, e, ironicamente, ao se proteger do abandono, ela criava o abandono. As pessoas se cansavam de nunca serem confiadas e iam embora, confirmando a crença original. Era um ciclo vicioso, alimentado pela própria insegurança. Agora eu preciso que você entenda algo fundamental sobre como essas sementes funcionam. Carl Jung explicou que nós, emocionais,
não são apenas memórias. São entidades autônomas dentro da alma. Eles têm energia própria, vontade própria. Funcionam quase como personalidades separadas. São como inquilinos indesejados, que se instalam em nossa mente e ditam nossos comportamentos. Quando uma semente é plantada na infância, ela não fica estática. Ela absorve energia, cresce em silêncio, desenvolve raízes que se espalham pela alma inteira. É como uma erva daninha que se alastra sorrateiramente, sufocando a beleza do jardim. E o mais perturbador, você não percebe. Rafael não sabia que carregava a semente da desvalorização. Ele achava que sua ansiedade era normal, que todo mundo se sentia impostor, que era apenas perfeccionismo saudável. Ele não entendia que essa inquietação constante era o sintoma de uma ferida mais profunda. Ana não sabia que carregava a semente da desconexão. Ela achava que era introvertida, que preferia ficar sozinha, que não precisava de atenção. Ela não percebia que essa necessidade de isolamento era um escudo, construído para proteger um coração ferido. Marcelo não sabia que carregava a semente do fardo. Ele achava que era responsável, que cuidar dos outros era sua natureza, que o fardo constante era apenas consciência. Ele não se dava conta de que essa compulsão por cuidar dos outros era uma forma de negligenciar a si mesmo. As sementes se disfarçam. Parecem traços de personalidade. Parecem escolhas conscientes. Parecem quem você é. É como se elas usassem máscaras. São para se integrarem à nossa identidade. Mas não são. São nós emocionais plantados por outros, crescendo dentro de você, controlando sua vida sem sua permissão. São como marionetistas invisíveis, que manipulam nossos fios sem que percebamos. Agora deixa eu explicar por que certas sementes germinam em certos momentos. Carl Jung observou que nós emocionais ficam dormentes até encontrarem um gatilho, algo no ambiente externo que ressoa com a ferida original. É como se o universo conspirasse para despertar nossos fantasmas. Para Rafael, o gatilho foi a promoção. O sucesso ativou a semente da desvalorização, porque sucesso era exatamente o que ele nunca conseguia alcançar aos olhos do pai. Era como se a aprovação paterna fosse uma miragem, sempre fora de alcance. Para Ana, o gatilho foi o casamento. Intimidade ativou a semente da desconexão, porque intimidade era exatamente o que faltou na infância. Era como se o amor verdadeiro fosse um território desconhecido, habitado apenas pela solidão. Para Marcelo, o gatilho foi o nascimento do filho. Ser pai ativou a semente do fardo porque ele inconscientemente associava parentalidade com responsabilidade impossível. Era como se o peso do mundo repousasse sobre seus ombros, esmagando sua própria felicidade. O gatilho funciona como água e sol para uma semente. Cria as condições para a germinação. De repente, o nó emocional que estava dormente acorda e começa a dominar. É como um vulcão adormecido que entra em erupção, devastando tudo ao seu redor. E aqui está o problema. Quando o nó emocional acorda, ele não avisa. Ele simplesmente assume o controle. Rafael não percebeu que o impostor tinha acordado. Ele só percebeu que não conseguia mais dormir, que estava ansioso, que queria desistir da promoção. Era como se uma voz interior o sabotasse, sussurrando dúvidas e medos. O nó emocional estava no volante. Rafael achava que estava dirigindo sua vida, mas era o nó emocional de desvalorização do pai dele quem estava no comando. Era como se um passageiro fantasma o obrigasse a seguir por caminhos sombrios. Isso é o que Carl Jung chamava de possessão pelo nó emocional. Um estado onde o nó emocional se torna mais forte que o ego consciente, onde você age, pensa
e sente a partir do nó emocional, não a partir de quem você realmente é. É como se perdêssemos o controle de nós mesmos e nos tornássemos reféns de nossos próprios demônios. A maioria das pessoas vive possuída por nós emocionais a vida inteira sem perceber. Agora, vou explicar como identificar qual semente foi plantada em você. Existem 5 sinais de que um nó emocional está ativo. Primeiro sinal: reações desproporcionais. Se você reage a algo de forma muito mais intensa do que a situação justifica, um nó emocional provavelmente foi ativado. É como se um pequeno evento desencadeasse uma avalanche de emoções. Alguém te critica levemente e você desmorona por dias. Alguém te ignora uma vez e você sente que ninguém te ama. Alguém questiona seu trabalho e você quer desistir de tudo. É como se a intensidade da sua reação fosse um eco de traumas passados. A desproporção é o sinal. A intensidade não vem da situação atual. Vem da semente antiga que foi tocada. É como se a ferida se abrisse novamente, sangrando as dores do passado. Segundo sinal, padrões que se repetem. Se você vive as mesmas situações repetidamente, nós emocionais estão operando. É como se estivéssemos presos em um looping infinito, revivendo os mesmos dramas. Sempre escolhe parceiros que te abandonam. Sempre se sabota quando está perto do sucesso. Sempre acaba em conflito com autoridades. É como se estivéssemos destinados a repetir os mesmos erros. A repetição não é coincidência. É o nó emocional recriando as condições da ferida original, procurando inconscientemente situações que confirmem a crença plantada. É como se estivéssemos nos esforçando para provar que nossas piores expectativas são verdadeiras. Terceiro sinal: comportamentos automáticos. Se você faz coisas sem pensar e depois se pergunta, por que fiz isso? Um nó emocional estava no comando. É como se um piloto automático assumisse, nos levando por caminhos desconhecidos. Disse algo que não queria dizer. Reagiu de uma forma que não reconhece como sua. Tomou uma decisão que não faz sentido. É como se fôssemos possuídos por uma força estranha, que nos impede de agir de acordo com nossa vontade. O automatismo é o sinal. Quando o nó emocional assume, o ego consciente é colocado de lado. É como se perdêssemos a capacidade de raciocinar e agíssemos por puro impulso. Você age a partir de um programa antigo, não a partir de uma escolha presente. Quarto sinal: sensações físicas específicas. Nossos nós emocionais moram no corpo. Quando são ativados, produzem sensações físicas características. Um aperto no peito, um nó na garganta, tensão nos ombros, dor de estômago. Cada nó emocional tem sua assinatura somática. Se você prestar atenção, vai perceber que certas situações produzem sempre as mesmas sensações físicas. Isso é o nó emocional se manifestando no corpo, te derrubando. Quinto sinal: pensamentos obsessivos. Se você não consegue parar de pensar em algo, um nó emocional provavelmente foi ativado, está te consumindo. A situação já passou, mas você continua revivendo. A conversa foi ontem, mas você ainda está ensaiando respostas. O evento foi anos atrás, mas ainda dói como se fosse hoje. A obsessão é o sinal. O nó emocional precisa de atenção. Ele puxa sua energia para si mesmo. Não deixa você em paz até ser processado, até você encará-lo. Agora vou explicar o processo de desativar essas sementes, essas armadilhas que te impedem de prosperar. Carl Jung foi claro. Você não pode arrancar um nó emocional. Ele está enraizado demais. Faz parte da sua estrutura da alma. Mas você pode integrá-lo, torná-lo consciente, tirar o poder automático que ele tem sobre você, resgatando sua força.
O processo tem 4 etapas. A primeira etapa é nomear a semente. Você precisa identificar qual nó emocional está operando, dar um nome para ele, desmascará-lo. Rafael precisou nomear. Eu carrego a semente da desvalorização. Meu pai plantou a crença de que nunca sou o suficiente, que estou sempre em débito. Ana precisou nomear. Eu carrego a semente da desconexão. Minha família me ensinou que minhas necessidades não importam, que eu não tenho voz. Marcelo precisou nomear. Eu carrego a semente do fardo. Minha mãe me fez sentir responsável pelas emoções dela. O peso do mundo nas minhas costas. Nomear não cura, mas cria distância. De repente não é mais eu sou inadequado. Eu carrego um nó emocional de desvalorização. A identidade se separa do nó emocional. Você se liberta. A segunda etapa é rastrear a origem. Você precisa voltar ao momento em que a semente foi plantada. Não para reviver o trauma. Para entender como chegou até aqui, para se compreender. Rafael precisou lembrar, às vezes com dor, o pai olhando a nota e dizendo, poderia ser melhor. A sensação no estômago, a certeza de que nunca seria suficiente, que sempre faltava algo. Ao rastrear a origem, você entende que o nó emocional não é verdade sobre você. É uma crença que foi instalada, uma programação que veio de fora, que te impuseram. A terceira etapa é dialogar com o nó emocional. Isso parece estranho, mas funciona. Jung desenvolveu uma técnica chamada imaginação ativa. Você visualiza o nó emocional como uma entidade separada e conversa com ele. Escuta o que ele tem a dizer. Rafael visualizou seu nó emocional de desvalorização. Parecia um menino de 6 anos, encolhido, esperando crítica, temendo o juízo. Ele perguntou, o que você precisa? O menino respondeu, preciso saber que sou suficiente mesmo quando falho. Que me aceitem mesmo com minhas falhas. Rafael deu ao menino o que o pai nunca deu. Você é suficiente, não precisa provar nada. Eu te amo mesmo quando você falha. A aceitação que ele tanto almejava. Parece simples, parece bobo. Mas o cérebro não distingue bem entre imaginação e realidade emocional. A reparentalização, através de diálogo interno, realmente muda a estrutura do nó emocional. Te cura de dentro para fora. A quarta etapa é escolher conscientemente, após nomear. Rastrear e dialogar. Você ganha algo que não tinha antes. Escolha. O poder de decidir sobre sua vida. Quando o nó emocional é ativado, você agora percebe. Então pode escolher não obedecer. Quebrar o ciclo. Rafael sente a desvalorização surgindo depois de uma reunião difícil. Antes ele obedecia automaticamente. Ficava ansioso por dias. Duvidava de si mesmo. Pensava em desistir. Se auto-sabotava. Agora ele percebe. O nó emocional de desvalorização foi ativado. E escolhe diferente. Eu sei que estou me sentindo desvalorizado, mas isso é um nó emocional antigo. A realidade é que fiz um bom trabalho, que sou capaz. A escolha não elimina o sentimento, mas impede que o sentimento controle o comportamento. Você retoma o controle. Agora deixa eu contar o que aconteceu com cada um deles depois de anos de trabalho, de autoconhecimento, de enfrentamento. Rafael, aos 50 anos, finalmente conseguiu receber um elogio sem descontar internamente, sem se auto-boicotar. O chefe disse que ele tinha feito um trabalho excepcional. A reação automática veio. Ele está exagerando. Eu poderia ter feito melhor. Qualquer um faria igual, diminuindo seu mérito. Mas Rafael percebeu o nó emocional, pausou e escolheu diferente. Obrigado, ele disse.
E pela primeira vez sentiu o elogio entrar, ecoar em seu ser. A semente da desvalorização não morreu. Ela nunca vai morrer completamente, mas perdeu o controle. Rafael agora consegue receber reconhecimento sem o filtro do pai, dizendo: poderia ser melhor, que nada está bom o suficiente. Ana, aos 43 anos, disse pela primeira vez o que precisava, reivindicando seu espaço. Estava em um jantar com amigos, todos falando sobre seus problemas. Ninguém perguntando sobre ela. A reação automática veio. Desaparecer, ouvir, não ocupar espaço, se anular. Mas Ana percebeu o nó emocional, pausou e escolheu diferente. Eu também estou passando por algo difícil, ela disse, e ocupou espaço pela primeira vez, mostrando sua vulnerabilidade. A semente da desconexão não sumiu, mas Ana agora consegue aparecer quando escolhe. Não é mais automático se esconder, se tornar invisível. Marcelo, aos 57 anos, deixou alguém estar triste sem tentar consertar, oferecendo apoio, não solução. A esposa teve um dia ruim, estava chorando. A reação automática veio: é minha culpa, preciso resolver, preciso fazer ela parar de sofrer, se sentindo responsável pela felicidade alheia. Mas Marcelo percebeu o nó emocional, pausou e escolheu diferente. Eu sei que está difícil, ele disse. Estou aqui com você, te dou meu ombro. Não tentou consertar, não assumiu a culpa. Apenas esteve presente, compartilhando a dor. A semente do fardo ainda está lá. Mas Marcelo agora consegue estar com a dor de alguém sem carregar a responsabilidade de eliminá-la, sem se afogar na dor do outro. Isabela, aos 46 anos, conseguiu relaxar por um dia inteiro, desfrutando do momento presente. Estava de férias, tudo estava bem. A reação automática veio: algo vai dar errado. Não baixe a guarda. Prepare-se para o desastre, vivendo em constante alerta. Mas Isabela percebeu o nó emocional, pausou e escolheu diferente. Neste momento estou segura. Neste momento nada está errado. Vou aproveitar este momento, saboreando a paz. A semente do pavor não desapareceu, mas Isabela agora consegue ter momentos de paz sem a vigilância constante, sem o medo paralisante. Lucas, aos 52 anos, disse: eu não sei, quando perguntaram quem ele era. Se permitindo ser imperfeito, alguém novo perguntou: quem é você? A reação automática veio: começar a listar conquistas, títulos, cargos, provas de valor, buscando validação externa. Mas Lucas percebeu o nó emocional, pausou e escolheu diferente. Eu ainda estou descobrindo, ele disse, e pela primeira vez sentiu que isso era suficiente. Que ser é mais importante que ter. A semente da performance não morreu. Mas Lucas agora consegue existir sem precisar provar valor constantemente, sem a obrigação de impressionar. Emily, aos 40 anos, confiou em alguém pela primeira vez, se abrindo para o amor. O namorado disse que a amava. A reação automática veio: ele está mentindo, vai me abandonar. Teste ele, provoque, veja se é verdade, colocando à prova os sentimentos alheios. Mas Emily percebeu o nó emocional, pausou e escolheu diferente. Eu acredito em você, ela disse, e pela primeira vez deixou alguém entrar, quebrando as barreiras. A semente da desconfiança ainda existe, mas Emily agora consegue confiar quando escolhe, se entregando ao amor. Não é mais automático. Testar e afastar. Agora, eu preciso falar sobre não plantar essas sementes nos seus filhos. Se você tem filhos ou pretende ter, essa parte é crucial.
As mesmas sementes que seus pais plantaram em você, você pode estar plantando neles, não porque você quer, mas porque é automático. Os nós emocionais se transmitem de geração em geração. É o tal do pai passando para filho. O pai de Rafael não queria plantar desvalorização. Ele achava que estava motivando o garoto, mas o próprio nó emocional de desvalorização dele estava operando. Ele criticava o filho porque foi criticado. Exigia perfeição porque nunca foi suficiente para o pai dele. Uma triste corrente. A mãe de Marcelo não queria plantar fardo. Ela estava apenas sofrendo, mas o próprio nó emocional de vítima dela estava operando. Ela fazia o filho se sentir responsável porque ela mesma nunca aprendeu a ser responsável pela própria dor. A famosa mãe dramática. O ciclo é automático, a menos que você o interrompa conscientemente. Aqui estão 5 perguntas para se fazer regularmente. Pegue um papel e caneta. Primeira: estou amando meu filho por quem ele é ou pelo que ele produz? Pense bem. Segunda: estou validando as emoções dele ou pedindo que sinta diferente, do tipo, para de chorar, menino. Terceira: estou permitindo que ele tenha necessidades ou exigindo que seja fácil, do tipo, não me incomode agora. Quarta: estou sendo previsível emocionalmente, ou ele nunca sabe qual versão de mim vai encontrar. Sabe aquela pessoa que muda de humor do nada? Quinta: estou confiando nele e cumprindo promessas, ou ensinando que palavras não significam nada. Depois a gente conversa. E nunca conversa. Essas perguntas são desconfortáveis. Ninguém quer admitir que pode estar plantando sementes tóxicas nos filhos. Mas é a realidade. Mas a consciência é o único antídoto. Você não pode mudar o que não percebe. Impossível. Deixa eu terminar com algo que Carl Jung escreveu. O grande Carl Jung. Até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida. E você vai chamar de destino. Pense nisso. As sementes plantadas pelos seus pais não precisam determinar sua vida. Mas enquanto você não sabe que estão lá, elas vão. Você vai agir a partir delas, achando que está escolhendo. Vai repetir padrões, achando que é azar. Vai sofrer, achando que é inevitável. Pura ilusão. A consciência muda tudo. Quando você nomeia a semente, ela perde poder. Quando você rastreia a origem, ela perde autoridade. Quando você dialoga com o nó emocional, ele perde autonomia. Quando você escolhe conscientemente, você recupera o comando da sua vida. É você no controle. As sementes não vão desaparecer. Elas estão enraizadas demais. Fazem parte de quem você se tornou. É a sua história, mas você pode decidir quais vão florescer, quais vão ser podadas, quais vão dar frutos e quais vão ser deixadas sem água. Cuidado com as ervas daninhas. Você é o jardineiro da sua própria alma. Seus pais plantaram, mas você decide o que cresce. O poder está em suas mãos. Se esse vídeo tocou algo em você, deixa um comentário contando qual das 6 sementes mais ressoou. Semente da desvalorização, da desconexão, do fardo, do pavor, da performance, da desconfiança. Você não está sozinho. Todos nós carregamos sementes que não plantamos. A diferença está em quem decide conscientemente o que fazer com elas. Até o próximo vídeo. Lembre-se, você não é suas sementes. Você é quem escolhe o que fazer com elas. Agora você sabe.